Já fez 4 encontros com outras temáticas, educação, meio ambiente, planejamento urbano, gestão pública e vários outros temas. E hoje o nosso tema vai ser saúde, saúde pública. Mas antes de a gente dar início ao tema de hoje, eu queria dar alguns informes, até porque faz tempo que a gente não se vê, né? Estava falando com alguns aqui, a gente fez o nosso último encontro em novembro, aqui na Câmara. Daí em dezembro a gente fez o nosso evento de final de ano, alguns estiveram lá comemorando conosco o belo ano que foi 2023, de muita gente vindo para o partido. Em janeiro a gente tirou férias, vamos dizer assim, né? Deu um tempo, né? E agora a gente está retomando as atividades, né? Que se Deus quiser vai ser um ano vitorioso aí 2024 para o nosso partido. Então, como muita coisa, a gente deu férias, mas a gente continua trabalhando, né? Então a gente tem alguns informes aqui para dar, né? Para que a gente possa dar início à noite de hoje. Primeiramente, talvez alguns acompanharam nas redes sociais, talvez alguns nem saibam, outros já saibam, o PDT tem um terreno aqui na rua Pernambuco, 2 ruas daqui, bem nessa altura aqui, né? Tem a rua Avenida Santa Catarina, tem a rua São Paulo, depois a rua Pernambuco. É um terreno de propriedade do partido e a gente está iniciando a nossa construção da sede própria. A gente veio de muitos anos tentando construí-la, né, a passo de igreja, vamos dizer assim. Mas e agora, para dar um up mesmo, a gente fez a gente não assinou ainda, mas a gente fez um negócio de permuta, né, com um escritório de advocacia que vai construir o prédio, vai ceder 1,5 andar para nós e outro andar vai ficar para eles. Então, logo, se Deus quiser, a gente vai ter para eventos como esse, por exemplo, além das reuniões do partido, das candidaturas, das convenções, a gente também tem o intuito, muito tempo, né, vereador, de abrir para a comunidade esse espaço também para oficinas de esporte, de cultura. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai ter esse espaço que vai ser de todos nós. Também dizer que a gente, alguns também já sabem, especialmente esse para quem é pré-candidato ou tem esse interesse, independente de estar afiliado já ao PDT ou ainda não, a gente já distribuiu um link, um formulário Google. Aqui eu agradeço ao nosso tesoureiro e o doutor Helder. Cadê o Helder? Está lá. Ali, Helder. Que nos ajudou a elaborar esse documento. A gente divulgou um link que é para quem tem intuito de ser pré-candidato preencher. Graças a Deus a gente já tem 28 que preencheram, alguns ainda não preencheram, a gente está lá, vai lá, preenche. Que não é só para a gente ver quem manifesta interesse em ser candidato, mas também já é para a executiva fazer um crivo, vamos dizer assim, né? Um pente fino, não só do ponto de vista jurídico, se a pessoa tem a habilitação que a legislação exige para ser candidato e tal, que tem algumas questões de certidões negativas, etc. Mas também para a executiva tomar a decisão política, que em breve vai ter que tomar, para apresentar para a convenção no mês de julho e agosto os nomes que vão representar o partido aí na eleição de vereador e vereadora. Para aqueles que não sabem, o partido pode botar no máximo 20 candidatos, tendo que respeitar 30% de cota de gênero. Então vai caber à executiva tomar essa decisão também no momento oportuno. Quem aqui ainda não fez, tiver interesse, né, apresente lá sua pré-inscrição, vamos dizer assim, para ser pré-candidato pelo PDT. Também tomamos uma decisão na última reunião de executiva, na última quinta, de lançar, aprovamos o conteúdo de lançar o nosso curso, que todo ano a gente faz. Sandro, Mica, quanto tempo? Bem-vindo. De lançar o nosso curso preparatório de candidatos, que é uma coisa que a gente já faz há 2 eleições pelo menos, né? Não é só para os pré-candidatos, afinal quem não é pré-candidato é cabo eleitoral, então tem que saber também, né? Para se aprimorar. O nosso partido é feito de gente trabalhadora, de gente simples, então conhecimento sempre é bom a gente buscar mais. A gente vai lançar esse curso dia 22 de março, é uma sexta, vai ser aqui nesse plenário. É uma sexta que é o horário que a gente conseguiu, foi a disponibilidade que a gente conseguiu, tá, pessoal? Então, quem vai ter que atrasar um pouco a balada de sexta. E isso vai ser em março. Daí em abril a gente vai ter, nesse mesmo curso, um encontro de marketing social e mídias, tráfego pago, rede social, Instagram, Facebook, essas coisas, que vai ser uma ferramenta importante na campanha. Em maio a gente vai ter sobre direito eleitoral, o que pode, o que não pode, quando pode, né, de propaganda eleitoral. Em junho a gente vai ter contabilidade eleitoral, né, que é tipo, não adianta a gente ganhar a eleição e de repente ser impugnado, levar uma multa. Boa noite, Jackson. Boa noite. Bem-vindo. Por algum erro que a gente conduziu. Então a gente também vai ter advogado e contador para dar essa orientação geral ao nosso pessoal. E no mês de julho a gente vai encerrar
né, com a entrega dos certificados para aqueles que participarem do curso. Também vamos fazer uma palestra de encerramento, aí, um evento festivo, que daí já é a antessala aí da nossa convenção, que deve ser na primeira semana de agosto. E em algum final de semana, ainda não decidimos quando, mas em algum desses meses a gente vai fazer uma oficina sobre organização de núcleos eleitorais. Pessoal, como é que eu organizo uma campanha, o básico, estrutura, por rua, por bairro, etc. A gente vai estar fazendo um workshop nessa linha aí. Mas isso tudo, né, no momento oportuno, a gente vai estar divulgando. Dentro dessa linha também, eu queria dar um informe aqui para aqueles que já são pré-candidatos e estão buscando apoiadores para estruturar a parte organizacional da campanha. Nosso amigo Ivan, cadê o Ivan? Ivan Moraes, companheiro nosso, ele trabalha com produção de mídias, né, para a campanha. E ele se colocou à disposição para prestar o serviço dele para vocês, é claro, daí os honorários vocês negociam, mas já é aquilo, né? A pré-campanha já começou, então aqueles que quiser aprimorar algumas coisas, depois no cafezinho aí, conversem com o Ivan aí, que ele pode ajudar. A gente também tem outros companheiros que fazem esse trabalho, né? A Cacá e o Biel, eles não puderam estar hoje aqui, mas no momento também eles vão estar, que eles trabalham com tráfego pago, funcionamento de conteúdo de rede social. Também aqueles que tiverem interesse de trabalhar com isso, os pré-candidatos, nos procurem que a gente passa os contatos. Dito isso, antes de a gente apresentar a nossa candidata, já apresentando, apesar que todos conhecem, né? A vereadora... Nossa candidata, adorei! Pode ser a vice, né? Já fritei o ovo, não tem como fritar. A nossa vereadora, pré-candidata a prefeita Juliana Pavan, que tem feito um belo trabalho aqui na vereança, junto com a bancada de oposição, né? A vereadora Patrick também vai poder falar, agradecendo desde já a presença. Porque, como vocês também sabem, eu não mencionei, mas a gente também convidou os pré-candidatos a prefeito das demais siglas da oposição. Já tivemos aqui o vereador Claudinho Maciel, ex-vereador Claudinho Maciel, o vereador André Meirinho. Íamos ter a vereadora Juliana no primeiro encontro, mas tivemos um problema de agenda naquela oportunidade. E como eu disse, eu acho que para o Neto, tudo acontece no momento certo, né? Agora entrou no ano que importa, né? Que é o ano eleitoral. Mas antes de passar para o nosso debate em si sobre saúde, eu vou abrir aqui para 3 informes rapidamente, peço que o pessoal seja breve na medida do possível. Primeiro, o nosso vereador Patrick, para dar um informe aí sobre o seu mandato, como é que anda para 2024. Deixa eu ver se eu me encaixo. Eu encaixo. Tem que se abaixar. Tá ótimo. Boa noite a todos e a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Começamos o nosso ano, né, firmes e fortes. Aqui na Câmara já começou no começo de fevereiro. Os nossos trabalhos no gabinete não pararam, né, dezembro, janeiro. E estamos aí firmes e fortes, né, Juliana? Apesar de muitas pauladas, mas firmes e nos preparando, né? Nos preparando para uma eleição que acredito eu que vai ficar para a história de Balneário Camboriú. Uma eleição de Davi para Golias e espero poder contar com todos, né, na linha de frente para a gente poder lutar buscando aí juntos uma Balneário melhor, uma Balneário que pense não só nos centros, mas também nos bairros, né, que infelizmente foi algo esquecido por esse governo que aí está. Estamos à disposição. Não sei se posso falar já aqui, Alan, saiu vários murmúrios aí da minha saída do PDT, quero dizer que não vai ocorrer isso, continuo firme e forte no partido, fazendo uma frente forte, né, e mostrando que o PDT é de luta, né, que o PDT não se abala, não baixa a cabeça e não corre de uma luta, tá bom? Então estamos à disposição aí, um forte abraço a todos. Obrigado, vereador. Vamos agora para a Isadora, presidente da Juventude Socialista do PDT, fazer o seu informe. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora, sou a atual presidente da Juventude do PDT. E, bom, falando um pouquinho das nossas atividades recentes, nós estamos fazendo um trabalho bem legal na Vila Fortaleza, não sei se todos aqui conhecem, mas assim, quem ainda não conhece deveria
ir até lá para ver a realidade de Balneário Camboriú, que não é só as praias que a gente vê nas campanhas, nas mídias, e a gente tem pessoas que precisam muito da nossa ajuda, sim. Elas estão lá, não só lá, mas em outros bairros também, mas a gente vem fazendo esse trabalho lá. Nós tivemos atividade, a gente está fazendo uma atividade por mês lá, várias atividades diferentes, então nós já tivemos em novembro, dezembro, janeiro e recentemente fevereiro, sábado agora, nós fizemos uma conversa intitulada Virei Mocinha e Agora, onde a gente abordou temas de sexualidade. Foi um pedido da própria comunidade pra gente, então levamos psicólogas lá e estudantes de psicologia, inclusive a minha vice na juventude, a Luísa, é estudante de psicologia. E a gente tem esse cuidado bem grande com o tema de saúde mental, além dos outros temas, é claro, como o CIEP, né, que a gente bate bastante na tecla. Acho que é uma das principais bandeiras da juventude, buscar uma educação de qualidade melhor para nossa cidade. E no dia 2, nós teremos na casa da Cissa uma conversa novamente intitulada Virei Mocinha e Agora, também trazendo esses temas de sexualidade. E principalmente a ideia dessa ação, na verdade, é a gente ter uma conversa mais informal entre mulheres, com mulheres, para poder falar sobre dúvidas a respeito do tema ou simplesmente compartilhar suas experiências pessoais. Então eu estendo o convite a todos aqui, é algo aberto. Essa atividade específica é mais voltada para as mulheres, então homens não se sintam excluídos, mas nesse momento vocês estão. Mas acho que é isso. Aí, além disso, a gente também tem o evento no dia 8, no Dia da Mulher, aqui na Câmara, mas passo a palavra para a Cissa falar um pouquinho melhor. Acho que é isso. Muito obrigada. Bom, a Maísa já falou. Agora, informes da nossa ação da mulher trabalhista, através da nossa presidente estadual e municipal, Cissa Miller. Boa noite a todos. Vereadora, nossa pré-candidata, né, prefeita aqui de Balneário, presidente Alan. Bem, a gente está bem feliz, né, de estar unindo forças entre juventude e o movimento das mulheres. Era um desejo que nós tínhamos, sabe, de integrar essas duas ações e vamos fazer muitas coisas por esse ano afora. Com relação ao dia 8, especificamente de março, nós vamos reunir aqui na plenária da Câmara de Vereadores autoridades do assunto da justiça, do direito. Então teremos a doutora Emanuele Carnevale como presidente da OAB, né? Teremos também a doutora Ruth Herr, que é delegada da Polícia Especializada em Mulheres, Adolescentes, Crianças e Idosos, a DPCAMI. Teremos algumas outras autoridades e vamos também debater com um evento chamado Voz a Elas. Afinal de contas, quais são as razões que levam a vítima a não denunciar, muitas vezes, né, seu caso de violência em casa, como a vítima percebe a rede de apoio, porque talvez para as próprias redes, os instrumentos que são legais para esse fim, pode parecer que é fácil de discar um 180. E o que acontece depois? O que vem depois? Então, o debate aqui dia 8 vai ser essencial. Por favor, pré-candidata, também venham mulheres, homens, porque aí sim, dia 8 de março, embora o nosso dia, todos estão convidados. Obrigada. Obrigado, 19 horas. Está convidada também. Venha. Lembrando também, aproveitar um informe que a gente vai estar recebendo nesse dia também a nossa atual deputada estadual do PDT, que é a vereadora de Videira, Jana Guedes. Ela é suplente e estará para participar desse evento, também vai vir prestigiar aqui e vai estar conosco. Vou sentar também para a gente ficar aqui, né? Pois é, né? Eu também estranho. Se eu estiver acostumado. É com o Patrick naquele tamanho, vindo do meu lado, eu não sei nada. Mas então, pessoal, a gente isso deixou por último, talvez até por ser talvez a dor mais importante hoje de parte considerável da população do Brasil e também de Balneário Camboriú, esse tema que é a saúde, né? Com quem a gente fala, acredito que os vereadores, os pré-candidatos sabem que não é comum a gente ter alguém, conhecer alguém, um amigo, um vizinho, um familiar que passou, passará por algum problema na área da saúde pública, no atendimento da saúde pública, seja uma cirurgia eletiva, seja um exame, seja a falta de uma medicação, falta de um atendimento básico. Então esse é um drama que realmente qualquer grupo político, projeto
de cidade precisa atender. Nós temos aqui, eu só vou fazer um breve comentário para daí passar para a vereadora, sobre aquilo que a gente já tem de acúmulo aqui, de debates anteriores que o nosso partido já fez, relembrando sempre que esse debate de construção do programa de governo é algo que a gente já faz desde 2016, fizemos também em 2020 e agora estamos fazendo em 2024, onde a gente moldula algumas propostas e apresenta nas eleições, seja através dos nossos candidatos a vereador, seja através de uma pré-candidatura a prefeito, que hoje a gente está representando, mas que amanhã, se a gente estiver coligado com alguém, a gente vai também entregar de uma forma como se a contribuição do nosso partido. Esse é um material que acaba sendo construído de várias mãos, a gente está no 5º encontro, obviamente, toda reunião aqui a gente recolhe alguma contribuição importante que vem de vocês, até porque cada um dentro da sua realidade, seja usuário de um serviço público, seja um profissional, seja uma pessoa técnica, tem condições de contribuir, e também fiquem à vontade para mandar depois. Alan, não pude ir na reunião sobre aquele tema, ou não quis falar lá na reunião porque sou meio envergonhado, sei lá, mas que se sintam confortáveis em participar e compartilhar da construção desse documento. A gente está finalizando ele, eu fiz aqui um resumão, que chegou em 191 propostas. A gente ainda vai submeter à executiva do partido, que se reúne agora dia 14 de março, para provavelmente a gente expor a todos vocês no dia 22 de março, que é o lançamento do curso. Então, a gente vai distribuir a versão e tal. E vejam que na saúde, a gente tem 29 propostas aqui. E para nós, o carro-chefe nessa discussão hoje é a ampliação e melhora do nosso atendimento básico da saúde. A gente tem o atendimento básico, a média complexidade e a alta complexidade. Basicamente o postinho, o centro de especialidades e o hospital, vamos dizer. E hoje, pela Constituição Federal, o mínimo de investimento que o município é obrigatório a fazer é 15%. Balneário Camboriú gasta 30%. Daí alguém vai dizer, pô, que massa, gastamos mais do que o mínimo. Porém, mesmo assim, a gente tem gargalos que não são resolvidos. E eu mencionei um deles, demora de atendimentos em especialidades básicas, falta de medicamentos, dificuldades em cirurgias eletivas, só para ficar em algum deles. E então por que isso, a conta não fecha, vamos dizer assim? No nosso entender, e os números nos compartilham disso, depois eu vou mandar ali, segundo o Plano Municipal de Saúde, isso de 2020, o dado, 48% da cidade apenas é coberta pelo Programa Estratégia Saúde da Família, que é os agentes comunitários de saúde. Ou seja, mais da metade da cidade não tem essa cobertura, que é justamente a voltar para a medicina preventiva, para não chegar à necessidade de tu ter que cair num pronto-socorro, numa UBS, Unidade Básica de Saúde, ou especialmente no hospital. Então a gente precisa ampliar essa cobertura do Programa Estratégia de Saúde da Família, que basicamente está nesses números desde o início da década passada. Eu me recordo da eleição de 2012 e os números eram exatamente os mesmos. Então a gente desde lá estagnou, a gente não ampliou. Por quê? Precisa botar mais agentes comunitários de saúde, precisa ampliar as equipes para reduzir o tamanho de população que cada equipe precisa cuidar. Porque, por exemplo, hoje uma equipe, um acesso precisa cuidar de X pessoas, está sobrecarregado, passa uma vez por mês e correndo ainda, bate na porta, está tudo bem, já estou indo para a próxima casa. Não consegue dar o atendimento adequado para a nossa população de modo a ampliar esse atendimento básico. E isso, segundo os números, esses 48% de cobertura acaba cobrindo 68 mil pessoas, de uma cidade de 150 mil habitantes. Então vejam o quanto isso é primordial. Dentro desse cenário, a gente também tem alguns setores que aumentou a necessidade de atendimento. Menciono um deles, que é a questão da saúde mental, que hoje é um grande problema, que já vinha em crescimento e com a pandemia isso tomou proporções ainda maiores, de pessoas que precisam de um psiquiatra, de um psicólogo e assim por diante. Então também a nossa rede atual, que é o CAPS, nós temos dois, o Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas, e o centro que fica no bairro do município, Quinta Avenida, e o Centro de Atendimento Psicossocial 2, que fica na 916, Rua da OAB, não comporta, não dá conta dessa demanda, cada vez mais crescente. Isso a gente tem relatos até de pessoas amigas nossas e assim por diante. Então, para mencionar dois temas, a questão da saúde da mulher, que é uma questão também que volta e meia surge debates, e o PDT daí é importante, a gente está fazendo uma campanha, e diga-se de passagem,
na gestão do nosso ex-prefeito Leonel Pavan, né, criou o NAM, o Núcleo de Atenção à Mulher, né, que foi pioneiro no estado de Santa Catarina, lá por 96, 5, 7, por ali, né, que era a referência de um tratamento especializado. Né. A gente também tem o NAI, Núcleo de Atenção Idoso, que já não mais comporta a gama de população idosa de Balneário Camboriú, que cresceu absurdamente desde que o NAI foi feito há mais de 20 anos atrás. Né. Então são questões que também, né, daí falando de especialidades, que o nosso partido tem esse olhar. Então, tem outras questões mais que eu sei que alguns aqui vão colocar depois e depois eu posso comentar, mas basicamente, no nosso entender, essa ampliação do Programa Estratégia de Saúde da Família, que acabou sendo um pouco desmantelado também por políticas federais na gestão anterior, pode ser o carro-chefe na nossa área da saúde. É tipo saneamento, não aparece, né? Talvez é por isso que ninguém investe. Mas lá no fim vai impactar, né, na forma como a gente faz o gasto público nessa área de saúde. Tem outras questões mais, por exemplo, o tratamento fora de domicílio, né, vereador? A gente sempre recebe reclamação, a gente tem uma parceria com o pessoal, os motoristas da saúde, né, que acaba sendo, talvez os caras que estão ali na linha de frente e vê o sofrimento do povo, que precisa ir com R$8 de ajuda de custo passar um dia num tratamento oncológico ou de alguma coisa em Florianópolis. Não dá nem para coxinha hoje em dia, né? R$8. Então, não é um nem dois casos que a gente já viu de motorista pagar do bolso, né? De ver um drama ali de uma pessoa de idade, de uma pessoa já em convalescência de uma doença, né? E o nosso município tão rico, né, não consegue, por exemplo, melhorar essa situação das pessoas que têm que se tratar em outros municípios, que é o TFD, tratamento fora de domicílio. Né? Então, são algumas questões que a gente está pontuando e estudando para melhor. Por fim, só para terminar, a ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, se fosse feita, também resultaria em mais recursos da União para o município, porque o repasse do governo federal dentro do Sistema Único de Saúde para o município é baseado também no percentual de cobertura que o município tem no Estratégia de Saúde da Família. Então, são essas questões que a gente gostaria de pontuar. Passo para a vereadora, mais uma vez agradecendo, se quiser também se apresentar. Desde já agradecendo também, com certeza vai poder contribuir muito conosco. Obrigado. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês, um partido que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, um reconhecimento por tudo que já contribuiu com a cidade de Balneário Camboriú. Meu pai já esteve no PDT, já acompanhamos, né, toda a trajetória política dele, quando prefeito, onde ele foi eleito pelo PDT, enfim, todos os outros mandatos e toda a contribuição que o próprio partido traz, com a sua organização, com o seu entusiasmo, com a sua vontade de contribuir realmente com a sociedade. Isso é muito importante reconhecer. E eu vejo de suma importância nós estarmos construindo uma base sólida, pensando na cidade, pensando nas pessoas. E eu vejo isso realmente no PDT. Por isso que eu digo que é uma honra, e eu fiquei muito feliz com o convite, triste naquela vez que eu não consegui estar presente em função foi um desencontro de informações, eu me culpei muito aquela vez e eu falei, meu Deus, mas deu tudo certo e aqui estamos hoje para poder conversar com todos vocês. Agradeço a oportunidade mais uma vez do partido. Quando o Alan entrou em contato comigo para que eu pudesse falar um pouco sobre saúde, de imediato eu pensei, nossa, falar sobre algo essencial, algo que é garantido na própria Constituição Federal. No artigo 196 fala, é direito de todos, né? E o próprio é dever do Estado garantir mediante as políticas sociais e é um direito de todos você ter a saúde. E quando nós lembramos e vamos olhar que isso está escrito na Constituição Federal, muitas pessoas acabam, eu não queria usar essa palavra, mas eu vou ter que usar, se revoltando, porque na prática muitas vezes não é assim. E eu não estou falando só na questão de Balneário Camboriú, falo de uma nação em geral e não uma coisa de agora, isso já vem de muito tempo. Acredito que é mais uma questão cultural. Mas se nós estamos nos colocando à disposição para estar em espaços públicos, né, vereador Patrick, tantos outros que se colocam à disposição para estarem como candidatos, é porque nós temos o dever e a obrigação de lutar sempre por uma saúde pública de qualidade. Eu estou olhando aqui no meu celular porque eu fiz algumas anotações, e eu gosto sempre de anotar algumas coisas, senão a gente acaba com tanta coisa
acaba esquecendo. Mas é importante nós falarmos primeiro que saúde pública, ela desempenha um papel fundamental na promoção, tanto de bem-estar, como também na qualidade de vida das pessoas. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante nós elencarmos o que o poder público da nossa cidade vem fazendo para garantir isso para as pessoas, né? Por mais que nós estejamos como oposição, mas nós não podemos nos calar diante de alguns absurdos que a gente encontra. Ah, mas é só porque está na oposição, só sabe atacar e falar dos erros. Não, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores para, além de levantar os erros, propor também soluções e ir em busca de soluções. E eu começo a minha fala falando para vocês sobre uma grande conquista que o nosso mandato conseguiu graças à ajuda de um deputado estadual do PDT. Rodrigo Minotto, logo que nós vencemos a eleição para vereador, me ligou parabenizando pela nossa vitória e se colocando à disposição, como sempre teve, junto com o vereador Patrick, aqui para Balneário Camboriú. E eu fui lá pessoalmente agradecer ele por ele ter ligado e ter me parabenizado por essa grande vitória. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava chegando na Assembleia, uma pessoa de Balneário Camboriú entrou em contato comigo e falou: vereador, agora você ganhou. Você consegue fazer alguma coisa pelo NAI? Porque é inadmissível ver o que os idosos estão passando. E naquele momento, quando eu entrei na Assembleia para agradecer a ligação dele, eu falei: cara, eu vou pedir uma ajuda para o NAI. Eu poderia ter ido no deputado do meu partido, poderia ter ido em outro, mas eu não vejo por partido. Eu vejo por pessoa, eu vejo por propósito e por princípios. Nós precisamos estar filiados em partido político para que nós possamos ser candidatos. E a gente, claro, vai para os partidos que a gente tem mais afinidade. E naquele momento, eu pensei, poxa, como é importante nós mostrarmos que as nossas diferenças de partido, que tem, cada um com suas peculiaridades, seus apontamentos, mas como é importante nós buscarmos unir forças com outros partidos para trazer melhorias para o município de Balneário. E aí, durante a nossa conversa, eu mostrei a realidade do NAI, do Núcleo de Atenção ao Idoso em Balneário Camboriú. A realidade com fotos e vídeos que eu mesma, antes das eleições, antes de começar o período eleitoral, eu tinha tentado visitar, eu não conseguia entrar, enfim, mas eu recebia constantemente, até no trabalho que eu tinha antes ligado à comunicação, eu recebia relatos de toda a estrutura física como estava. E era humanamente impossível você tentar conseguir levar um atendimento de excelência, onde os funcionários estão ali fazendo o que podem e o que não podem, com as condições precárias que tinha aquela estrutura física. Paredes com buraco, onde tinha um ar-condicionado e não tinha mais, e eram fechados com aquelas caixas. Eu falo isso que eu vi, aquelas caixas de documento. Era só dar um soco e empurrava e já entrava. Que era você ver ralos fechados com papel de banheiros que se tornaram salas de atendimento, para ser um atendimento humanizado, de maçanetas que eram com canetas, eu estou falando isso que eu vi, com canetas, porque não tinha uma fechadura decente, de cortinas que eram com lençóis, que nós tínhamos visto, postei até foto na época, e eu olhava e disse, gente, o que é isso? Então, quando nós fomos lá para visitar, eu falei, eu preciso de ajuda, de recurso para Balneário Camboriú, para que nós possamos trazer a reforma que o Núcleo de Atenção ao Idoso está esperando já há muitos anos. Conseguimos essa emenda parlamentar e eu enchi o saco, eu fui em cima para ficar realmente em cima, para que esse recurso pudesse realmente vir para Balneário Camboriú e fosse destinado para essa obra tão necessária para atender o Núcleo de Atenção ao Idoso, para atender os idosos aqui da nossa cidade. Esse recurso veio, esse recurso já está sendo aplicado e esse recurso hoje mostra como é importante nós buscarmos unir forças de outros partidos, o único só propósito, que é para trazer o melhor para o povo de Balneário Camboriú. E hoje está lá, a reforma quase sendo concluída, nós estamos acompanhando de perto, eu vou lá de metida mesmo, entro lá, converso com um, com o outro, porque nós queremos que aquilo lá possa ser o mais rápido possível para atender a grande demanda que nós temos dos idosos aqui na nossa cidade. Então eu começo essa fala falando sobre uma conquista de R$300 mil, que foi quase a totalidade, né, do valor ali da obra. Outra situação que nós vimos sobre uma situação que todos vocês, né, desde quando eu entrei aqui na Câmara, eu escutei muito, recebi muita reclamação,
que foi sobre a falta de medicamento nas farmácias municipais. E é inadmissível você saber que está na Constituição Federal a garantia de saúde para todos, que é um dever e obrigação garantir, e você chegar numa farmácia municipal e você sair com as mãos abanando, sem o medicamento. Ah, mas é um problema, a pandemia trouxe isso, muitas empresas ficaram sem o medicamento, né, e tudo que aconteceu. Ok, nós sabemos que o país num todo sofreu muito com isso. Mas se as dificuldades estão aí, nós precisamos ir buscar a solução. Se nós sabemos que já tem uma falta, por que o médico que está no posto vai prescrever justamente o remédio que não tem? Ele precisa ter a informação do que tem e o que não tem. Ou seja, estar à disposição nos sites oficiais da prefeitura a transparência do que tem na disponibilidade ou não dos medicamentos do município. E na época, eu tive a informação de que nós não tínhamos isso em Balneário. E eu falei, gente, isso é falta de gestão. Uma coisa simples. E aí o gabinete começou a estudar e falaram, Juliana, propõe uma lei. Eu falei, nossa, uma lei para isso? Uma coisa tão... né? Não, vou ligar e vou falar, vamos fazer e tal. Juliana, vamos garantir por lei. Então vamos garantir por lei. E pasmem, foi uma luta incansável, porque olha, foi incrível para que nós pudéssemos trazer a aprovação. Tive que escutar que isso era politicagem, aqui na tribuna, o Patrick lembra. Tive que escutar que isso era populismo, isso e aquilo. Bom, se tratar de uma coisa tão importante, que é o nosso bem mais precioso, é saúde, é populismo, então tá bom, então vamos ser. Mas a gente precisa, de fato, apresentar ações que vão trazer um impacto positivo na vida das pessoas. Ou seja, parar de fazer o povo de bobo. Se a pessoa vai no posto de saúde solicitar um medicamento, é porque ela está com dor, ela está com necessidade e ela precisa. Saúde tem pressa. Ninguém vai dar voltinhas no posto de saúde, ninguém vai para passear. Todo mundo vai porque tem uma necessidade. E você vai lá, você precisa de um medicamento. Ó, por favor, eu preciso de atendimento, eu estou assim, e eu preciso. Prescreve o medicamento, o médico vai lá prescrever e você vai aonde? Na farmácia municipal. E aí você chega lá muitas vezes, grande parte das vezes, e saía sem nada. Apresentamos uma lei e essa lei fala sobre dar publicidade ao estoque de medicamentos, o que tem, o que está faltando, inclusive para ajudar até no prazo de validade, para que possa ter esse controle geral. Ou seja, trazer um trabalho de gestão, transparência na disponibilidade desses medicamentos, para ajudar a agilizar todo esse processo, onde cada um contribuinte dessa cidade vai ter acesso aos sites oficiais da prefeitura, como já tem, e vai poder dizer, está faltando tal medicamento. Gente, vamos pedir, nem que seja feita uma compra direta, que é possível fazer e buscar essa informação. Foi uma luta incansável, como eu falei, e felizmente conseguimos a aprovação e sancionada. Hoje existe essa lei em Balneário Camboriú proposta pelo nosso mandato, mas infelizmente ela não está sendo aplicada. Inclusive eu quero aproveitar e pedir para que vocês possam me ajudar a cobrar do secretário da Saúde que essa lei possa tão logo ser aplicada e trazer mais agilidade na questão dos atendimentos. Outra situação que nós trouxemos para Balneário Camboriú também relacionada à saúde, foi uma cobrança enfática aqui nessa tribuna para que o município pudesse se habilitar aos programas federais que Balneário Camboriú infelizmente não está incluso. Esses programas federais, eles garantem o quê? Mais verba, mais dinheiro, mais recurso, para poder aumentar o salário dos enfermeiros, que vai poder ampliar e melhorar a estrutura no trabalho. E infelizmente, pasmem, tem programa federal que o Balneário não está habilitado. Desleixo? Não sei. Falta de interesse? Também não sei. Falta de organização? Também não sei. Mas um resumo, é falta de gestão. É falta de gestão. Então nós trouxemos esse debate, nos reunimos com os profissionais da saúde, trouxemos para cá, teve secretária que interpretou da forma que ela achava da secretaria dela, sei lá o que a mulher achou, e não tinha nada a ver com a secretaria dela, estava falando de saúde. E é uma situação que realmente acontece. E nós cobramos aqui, e nós vamos cobrar quantas vezes for preciso, porque ninguém gosta de rasgar dinheiro. Se nós estamos aqui hoje
falando de saúde, é porque nós precisamos de melhorias, precisamos de ampliação. E se nós temos à disposição essas ferramentas, por que não usar? Não é verdade? Então isso é uma cobrança que a gente tem que trazer para o Poder Executivo. Eu estou falando aqui no geral, eu não sei se... Né, já estou falando os apontamentos aqui. Outra situação, inclusive nós solicitamos a habilitação do município de Balneário Camboriú nesses programas de cunho federal, que nós vimos que não está. Outra situação é o Hospital Ruth Cardoso. Gente, levanta a mão. Pode ser as duas? Gente, o Hospital Ruth Cardoso, primeiro que ele precisa mudar a personalidade jurídica dele. Isso mesmo. Isso é fato. Para que ele possa receber os recursos e serem diretamente encaminhados para ampliação dos leitos, melhorias em estrutura física, enfim, vários apontamentos. Eu tenho aqui uma relação de situações que nós precisamos melhorar no Ruth Cardoso. E eu não vou falar todas aqui, porque ele se torna muito amplo e até porque a gente está numa construção do nosso plano de governo também. Né? Isso em função das reuniões que nós estamos realizando, até porque nós estamos numa pré-campanha e este plano de governo lá para frente, ele precisa ser formatado mediante as carências que nós temos no município, as melhorias, as coisas boas que existem, que precisam ser dadas a devida continuidade, mas mais importante, ele precisa ser construído ouvindo o que as pessoas têm a dizer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né, Patrícia, que a gente está aqui ouvindo tudo que as pessoas têm a dizer, é muita coisa que precisa ser melhorada. É muita coisa. E quando fala no Ruth Cardoso, o resumo de tudo é a falta de gestão. E isso não é falar sobre os funcionários que estão lá se doando do jeito que podem e o que não podem para tentar dar o atendimento com excelência que o povo precisa. Só que nós precisamos dar subsídio para que esse hospital possa ter mais leitos, ampliar o atendimento e automaticamente ampliar o número de médicos para que possa atender a grande demanda que a gente tem. Balneário Camboriú atende os municípios da região. Sim. Foi um erro? Não sabemos. O que a gente precisa é buscar a solução. Não é? Exatamente, nós precisamos buscar a solução. Tem hoje um governador que foi amplamente eleito de forma ampla em Balneário Camboriú. Tem um deputado estadual que foi por 6 anos aqui consecutivo vice-prefeito da cidade. Nós temos um prefeito que está diretamente ligado ao governo do estado. Então não tem mais desculpa, é buscar trazer a solução. Outros hospitais da nossa região estão recebendo esse atendimento, essa atenção que nós tanto falamos, mas e o Hospital Ruth Cardoso? Ah, mas já foi visto tantas emendas, tantos recursos. E cadê? Nós precisamos que realmente isso se faça por merecer, porque quem está sofrendo é o povo de Balneário Camboriú, é o contribuinte, são as pessoas que nesse exato momento estão lá no corredor, sentado numa cadeira esperando por um leito. Existem pessoas trabalhando no Hospital Ruth Cardoso que sofrem e vê muitas vezes o que acontece. E isso não é uma crítica, isso é uma observação. Quando você quer um atendimento de qualidade, quando você quer um atendimento de excelência, você precisa dar condições de trabalho. Você precisa dar condições para poder cobrar. Quais são essas condições que o poder público está dando? Então, realmente, a gente precisa rever a questão da personalidade jurídica, trazer, inclusive, uma melhoria na gestão dos próprios leitos. E eu faço até uma comparação, deixa eu trazer aqui para vocês. Olha só, o Estado ele possui diversos hospitais maiores que o próprio Ruth Cardoso. Em equiparação, o Hospital Regional de Araranguá, olha só, o Hospital Regional de Araranguá, que atende todo o Sul, tem 40 leitos, tá, de UTI e opera com cerca de 500 funcionários, a um custo mais ou menos de 7 milhões. Já o Ruth, com apenas 10 leitos, tem 1.000 funcionários com um custo de 11 milhões. Essas são as informações que a gente tem. Então, assim, não é crítica, mas é uma observação que a gente precisa rever. Tem solução? Tem. Hoje, o maior resumo é a falta de gestão. E não é uma crítica em pessoas, não. É ver a necessidade de que nós precisamos desse olhar mais sensível para uma área que nós estamos sofrendo.
Hoje quem sofre é o povo de Balneário Camboriú, e a gente sabe que saúde tem pressa. Eu trouxe aqui os outros apontamentos, mas eu não vou ficar falando todo enfim, as minhas ideias. Mas outra situação que a gente precisa trazer também aqui, eu até vou falar que eu vi que tu falou ali sobre o atendimento das ACS, enfim, da atenção básica também às famílias, mas hoje nós precisamos ampliar a atenção dos núcleos de saúde para todos os bairros na cidade. O Arte Clube não tem, as Praias Agrestes precisa ter um posto integral, entre tantas outras regiões que a gente precisa realmente ampliar esse atendimento. Mas eu vi que tu falou ali sobre a questão do CAPS. Hoje nós precisamos do CAPS em Balneário Camboriú, que é atendimento psicossocial infantil aqui na nossa cidade. A saúde mental das pessoas, elas estão cada vez mais afetadas. E nós estamos falando de jovens, de crianças. E uma cobrança muito grande do nosso mandato foi para que pudéssemos ter em Balneário Camboriú o CAPS. E hoje nós temos a informação de que foi alugada uma sala agora eu não me recordo, acho que é no centro, né, da cidade, não me recordo agora, acho que é isso, tem uma sala, isso, né, Raíssa? Para que possa ter o CAPS aqui em Balneário Camboriú. Então nós estamos confiantes que tão logo isso possa ser, as portas poderão estar abertas para atender a grande demanda que nós temos aqui de crianças e adolescentes esperando por atendimento psiquiátrico, psicólogo, enfim, tantas outras situações. Uma outra situação que eu gostaria, até eu não vou, desculpa, eu estou falando muito aqui, mas é interessante vocês fazerem também as perguntas para interagir, né? Porque eu estou aqui na reunião com vocês. Mas, para encerrar minha fala, quando a gente fala de saúde pública, a gente fala, logo vem em mente o que nós estamos sofrendo em Balneário Camboriú, que é a situação da própria EMASA. Né? Essa temporada, nós tivemos as informações de inúmeros casos de virose, entre tantas outras situações que lotaram os postos de saúde, o hospital, enfim. E quando falam, é virose. E nós sabemos o problema que a nossa água tem enfrentado, né? Em função da questão do esgoto, em função da própria praia central. E quando nós trouxemos, o Patrick, eu, outros vereadores trouxemos a nossa preocupação para a tribuna, a gente sempre fala, isso é uma questão de saúde pública, não é uma questão política, é uma questão de saúde pública. Água todo mundo consome, todo mundo precisa. Nós precisamos realmente cobrar para que melhorias possam ser feitas o mais rápido possível, porque está atingindo a saúde do povo de Balneário Camboriú. Então, eu trago à tona esse assunto também, porque muitas vezes acabam não elencando, mas é a questão do esgoto. Não, é a questão de saúde pública. Exato. Então, eu fiz as minhas explanações, não consegui falar tudo, porque é muita coisa, se eu for falar tudo, vou ficar aqui até amanhã. Mas mais uma... Não, mas vou deixar para pensar bem aqui. Juliana, o município de Balneário Camboriú, quando eu vejo que tu falou 300 mil reais que tu suou para ir lá buscar recursos, uma prefeitura que é um cabideiro de emprego, conforme o Fabrício fala, tem 6 mil funcionários, hoje acho que mais, entupido os lugares, uma prefeitura que pega 6 milhões de reais e gasta em 15 minutos nos copos da praia, é legal, mas é imoral, e você correndo atrás de 300 mil reais, né? Então, é muita coisa para ser pensada na administração, eu acho, sabe? Porque dinheiro existe, a farra das locações, é importante que você veja como candidato, das locações de infraestrutura para eventos, milhões. Uma corridinha na praia tem lá 500 mil reais de estrutura. Para uma corridinha de praia como esse, então é muita coisa para você ver. Então, nossa prefeitura tem dinheiro a dar com pau, tem muito emprego, muita gente, os lugares abarrotados de funcionários. E o dinheiro se vai que dava para ser aplicado no Gomes Cardoso e em tantos outros locais, né? É uma figura. Eu não sei, eu acho isso. Eu acho. Alan, entendeu? É bom para você pensar. Eu queria pensar. Que não sei, 300 mil, tão pouco para uma prefeitura milionária como essa, gastando dinheiro assim, ó. Sabe? Nós, enquanto vereadores, temos a obrigação de buscar recursos, independente de partidos, como eu falei. Vocês deveriam fiscalizar
mais Nós estamos fazendo. fiscalizar. Mas tem muita coisa que está aqui, os certos vereadores sabem. Vocês não fiscalizam um resgate social, vocês não fiscalizam um albergue, vocês não fiscalizam um monte de coisa que o vereador tem que ir buscar. Seu Antônio, é por isso que a gente quer ser governo, para daí a gente executar e deixar ele tem que fiscalizar. Pessoal, eu vou abrir aqui a palavra para o pessoal que quer se inscrever. Já tem o Patrick, a doutora Jaina, o Osni, e na fala deles, quem levantar a mão aí, eu vou... A gente fazer um bloco de 3 ou 4, daí depois volta para nós, daí depois a gente... Patrick? Tá, vamos iniciar então, não era esse o início. Senhor Antônio, se esses vereadores não fiscalizassem, não teria lá no Ministério Público uma ação sobre a EMASA. Se esses vereadores não fiscalizassem, não haveria no Ministério Público uma ação contra a COSIP, que esse vereador foi em cima e viu lá que eles fizeram uma licitação de fiação de 7 milhões de reais, que era um fio 3 milímetros, e colocaram 1,5. Tá? Então nós estamos trabalhando, talvez não na área que o senhor queira, mas estamos trabalhando. Só para complementá-la, a sua situação ali que você colocou, hoje no município falta em média de 12 unidades de atenção à família. 12. Bairro dos municípios, uma unidade atende 9 mil pessoas. E é uma unidade para cada 4.500 pessoas. Então eles atendem o dobro. Hospital. Hoje nós temos 28 empresas trabalhando dentro do Hospital Ruth Cardoso. 28 empresas. Então como é que nós vamos ter gestão de algo que uma empresa atende e joga para outro, e joga para outro, e vai jogando a responsabilidade? A Lu está aqui de prova, tem várias pessoas que não é. Nós temos hoje uma companheira nossa que está em casa, mas sofreu muito no hospital. Temos lá o Ricardinho, que é uma pessoa maravilhosa, um diretor que busca fazer, mas não consegue, infelizmente, atender a todos. Como é que nós vamos conseguir uma gestão plena de um hospital com 28 empresas dentro? É nunca, gente. É nunca. Eu estive lá em Jundiaí, ano passado, até falei para a Juliana, na época era o governo lá do PSDB, Luiz Fernando, o nome dele. Uma administração, uma gestão exemplar. Em Jundiaí hoje as pessoas estão deixando o plano de saúde particular para usar o municipal. Lá não precisa em 7 horas, 5 horas da manhã pegar uma fila para te ter a chance de talvez ser atendido. Lá você chega e é atendido. Lá ele faz uma obra que embaixo já é um pronto atendimento e em cima é o UBS. Então se tu chegar com dor de barriga no pronto atendimento, está encaminhado para cima. Se tu chegar na UBS e der alguma emergência, tu é já encaminhado para baixo. Um atendimento alinhado. Pessoas que fazem com amor. Isso é gestão. Tudo isso ele tem na palma da mão com o celular. Ele sabe tudo, a gestão dele na palma da mão. Quem fez ou não fez. Lá a educação é o exemplo. É uma gestão voltada às crianças. Por que eu fui para lá? Porque eu estava, desculpa o termo, mas sem tesão nenhuma mais. Sou nascido e criado nessa cidade, nativo daqui. Eu vi, gente, será que não tem chance da cidade ser melhor? Quando a gente fala que a cidade precisava ser melhor, não, mas ela é boa. Nós não podemos ser bons. Nós temos que ser modelos. É uma arrecadação de 1 bilhão e 800 milhões ano para 46 quilômetros quadrados. E nós temos que caminhar os nossos munícipes lá para Sombrio, para Curitiba. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Jair. Minha pergunta vai para a Juliana. Foi mencionado aqui pelo Alan, né, a questão da saúde da mulher. E a Juliana, além de vereadora e procuradora, né, jurídica da Câmara em relação ali à Procuradoria da Mulher, comentou algumas ações, mas eu gostaria de saber se tem alguma ação voltada para a mulher e também seus gêneros, né, como as trans, enfim, porque eu acho que esse tema é bem importante e pertinente.
O Osni faz, daí depois a gente volta para nós. Pode ser? Osni, manda. Primeiramente eu quero fazer uma constatação à vereadora e candidata a prefeita Juliana, dizer que você faz um trabalho muito bonito em relação à saúde, buscando, está aí apresentando para muitos que não sabem o quão está necessitada a saúde de Balneário Camboriú. Teve alguns fatos que já aconteceu e que já deu frutos, que é a nova UPA do bairro do município, que era uma coisa que estava desativada praticamente. Bom, ela foi criada, ficou lá praticamente 2 anos sem ser aberta, com toda a sua infraestrutura lá dentro, aparelhos, com mesa, tudo. E depois foi utilizada na pandemia e depois ficou parada. E aí houve uma demanda aí forte de nós como moradores do município, principalmente do bairro, e claro, com o apoio da vereadora, aí a gente conseguiu que a prefeitura reabrisse aquele lugar. Mas é interessante quando a vereadora fala que é sabido por muitos que o Rudis Cardoso, desde a sua inauguração em 2009, ele sofreu ali, eu até, por sinal, eu fiz parte de algumas coisas em relação àquele governo. Ele sofreu, desde lá ele vem sofrendo uma carência extrema em relação às gestões, seja ela direcionada ao hospital, dentro da sua performance executiva, quanto da sua gestão direta do seu executor municipal. E o Rudis Cardoso, por ser um hospital municipal, está atendendo de uma forma regional. É óbvio que nós não podemos jamais negar saúde a ninguém, seja o Rudis, seja o Marieta, ou seja o Hospital de Camboriú. E a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas para a candidata, a prefeita e vereadora Juliana. De que forma você tem em mente, se você já tem isso performado, para transformar ou não esse Rudis Cardoso em um hospital regional, que ele vai ter uma verba muito mais ampla, ou se de repente há uma possibilidade de nós direcionarmos as verbas dos hospitais daquelas cidades aonde está indo a verba da saúde e que não está sendo utilizada. Exemplo, Camboriú, Tijucas e Itapema, que agora está inaugurando um novo hospital. E a minha segunda pergunta, anote bem, vereadora, a minha segunda pergunta, ela vem direcionada ao trabalho que eu fiz no Rudis Cardoso em relação à pediatria, porque as nossas crianças estão sofrendo uma falta de atendimento extremo. Naquele momento, quando eu fiz uma matéria, até, por sinal, tentaram me barrar, e eles tinham direito, porque não podia fazer, mas a gente pode fazer uma matéria em veículo público quando a autorização do povo, não do município, mas do povo. Naquele momento o povo autorizou. Havia um inchaço muito grande no atendimento pediatra, onde ali tinha criança que entrou às 8 da manhã, 9 da manhã, e só foi atendida às 7 da noite. Crianças envenenadas, crianças com virose, crianças com vários tipos de sintomas. E aquele dia foi o extremo ao extremo. Foi dito para mim naquele momento que havia 2 pediatras, mas pense bem, 2 pediatras que atendem num hospital que há uma demanda de mais de 50 crianças por dia. Eu argumentei, há uma possibilidade de, numa gestão de um hospital, fazer um freelance com um médico. Por quê? Porque eles falaram, mas tem dia que tem 20 crianças para atender, 2 dá conta. Mas e o dia que tem 40, 60 ou 100, 120 crianças para atender, porque não atende apenas do município, atende da região. Então, candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita e vereadora Juliana Pavan, há uma solução de imediato? Você se comprometeria em trazer essa solução para a saúde de Balneário Camboriú? Nesses 2 aspectos que é muito importante. Isso vai, claro que tanto o deputado que nós elegemos aqui quanto o prefeito, e até mesmo eu citei naquele momento o Jorginho Melo, que posteriormente aí o Ministério Público orquestrou 43 milhões de verba e queriam fracionar, enfim, está lá os números, está lá registrado. Eu fiz essa matéria e houve realmente um fruto positivo, que o Ministério Público interviu, mas de que forma? Porque não andou, continua a mesma coisa, as pessoas estão morrendo, e o que é mais crítico, como falam vocês, pasmem, é que a imprensa, ela não dá ênfase no que está acontecendo. Para eles não é interessante mostrar as pessoas que estão sofrendo na fila. O interessante para a imprensa é mostrar as pessoas que estão morrendo.
porque aí tem um amprio maior da sua visibilidade como imprensa. Falei isso para a MSC e para a Rádio Menina, eles ficaram super chateados, mas eu falei isso. De que forma? Bom, obrigada pela... Eu vou primeiro responder a dele, senão eu vou ficar com muita coisa. Mas, primeiro que a contratação dos médicos por hora, ela é um grande erro. Ela precisa ser por produtividade. Perfeito. Já começando por aí. Eu, claro, não vou ficar falando agora das minhas propostas, porque eu sou pré-candidato. E isso é complicado, porque nós não estamos em um período eleitoral e está sendo gravado. Então, vamos com calma. Eu estou aqui como pré-candidato, não tem ainda. Isso poderá caracterizar até como uma campanha antecipada. Mas o fato, o que é? A contratação por hora, ela é um grande erro. Ela precisa ser produtividade. E nós precisamos ter o quê? Mais médicos, criar o terceiro turno para que nós possamos trazer, inclusive, a oportunidade de realizar as cirurgias eletivas em Balneário Camboriú. Então, são algumas situações que a gente já faz os apontamentos que iriam trazer uma melhor gestão e automaticamente ampliar os atendimentos que nós precisamos ali dentro do Ruth Cardoso. Claro que são N outras situações que a gente precisa trazer ali, mas o que eu falei lá no início, mudar a personalidade jurídica do hospital, para que nós possamos receber os recursos e que eles possam ir direto para o Hospital Ruth Cardoso e aí automaticamente ampliar os atendimentos, a própria estrutura que já é grande, mas que principalmente aumentar os atendimentos, que é de suma importância. Aquele vídeo que tu fez eu acompanhei, eu lembro que eu até interagi contigo, estavas ali fora. E quando você vê crianças com pais desde as 3 horas da tarde, que lá já era de noite, aguardando por um atendimento, nós que somos mães, nós nos colocamos naquele lugar. E isso é inadmissível quando se fala em uma cidade com tantas referências, né, vereador Patrick, e que infelizmente vem acontecendo. Ah, mas isso acontece em todos os lugares. Se acontece em todos os lugares, ok, eu estou falando de Balneário Camboriú. Então a gente precisa realmente lutar para isso, para que nós possamos aumentar o número de médicos, trazer a oportunidade de ampliar esses atendimentos e automaticamente criar o terceiro turno. Mas claro que tudo seriam estratégias que automaticamente, na campanha, nós vamos trazer os apontamentos mais definitivos. Mas obrigada. Não sei se era isso. Isso. Mais ou menos? Perfeito. Quando tu fala sobre a questão da saúde da mulher, vem uma lembrança sobre, logo de imediato que eu assumi, uma candidata vereadora do PDT, a Sabrina, me procurou no gabinete. Ela entrou em contato comigo nas redes sociais para falar sobre os cuidados com a saúde da mulher. E, coincidentemente, nós estávamos encerrando a construção de um projeto que era de menina para mulher, um projeto que falava sobre prevenção, informação e os cuidados com a saúde da mulher em Balneário Camboriú. E, na época, a Raquel, que trabalhava comigo, eu nunca vou me esquecer, ela chegou, ela me entregou o projeto como eu tinha solicitado para que ela pudesse transcrever ali com as minhas ideias. E aí ela falou, Ju, só vê se é exatamente isso que tu me falou, para a gente poder fazer mais uns ajustes. Eu falei, eu vou para casa, amanhã eu trago para ti, vou fazer com calma. E naquele dia, a Sabrina entrou em contato comigo nas redes sociais. Eu entrei no meu direct do Instagram e ela disse, vereadora, eu tenho uma ideia para levar para você, já que você foi a única mulher eleita, e se tu puderes me ouvir, é um projeto tão importante para trazer para Balneário Camboriú. Mas assim, nós somos oposição na campanha. Eu falei, menina, esquece a oposição, vai na Câmara, vamos conversar para saber o que é. E ela adiantou o assunto. Eu falei, Sabrina, tu tens que ir amanhã falar comigo na Câmara, porque a gente está com um projeto praticamente pronto que fala mais ou menos sobre a mesma situação. E aí, deixa eu só ver aqui, isso. E aí, nós fizemos Tu me fez uma outra pergunta sobre uma outra situação que eu pedi aqui, qual é o pedido de informação para ver se veio resposta do poder público. E aí, na época, ela me ajudou a construir esse projeto para que nós pudéssemos unir as ideias e que foi o Borboleta de Menarca. E no dia da votação nós lotamos essa casa, lembra, vereadora? Um projeto lindo que falava sobre prevenção, sobre os cuidados com a saúde da mulher. Visitamos as escolas, perguntamos para as alunas o que elas achavam, os professores, enfim. Trouxemos um debate amplo sobre o assunto, trouxemos para essa tribuna, foi amplamente aprovado e, pasmem, veio um veto. Sim. De algo que não tinha um porquê.
E eu falo isso publicamente porque na época, eu não levei para a imprensa porque eu acreditei no senhor prefeito. Quando ele me chamou no gabinete dizendo que nós iríamos construir um novo projeto para que o município de Balneário Camboriú pudesse trazer essa atenção para as meninas naquela época. E eu acreditei, fui lá, levamos a ideia, disse, não posso ir a favor do veto, seria até feio da minha parte. Então, que o senhor mande para a Câmara, antes o projeto, construído com a Secretaria de Assistência Social, com a Educação, com a Saúde, que eu não preciso nem participar, mas conversem vocês para que a gente possa ter esse projeto antes de vir o veto. O veto veio, não tinha o projeto, e eu lembro que a Cissa, todo mundo veio para cá, lotou esse plenário, as alunas da rede municipal, todas pedindo realmente que esse projeto fosse aprovado, que derrubássemos o veto. Infelizmente, por questões políticas, de forma suja, e eu não tenho medo de falar, porque eu fui de gabinete em gabinete pedir para que este veto pudesse ser derrubado. Infelizmente, nós não conseguimos derrubar o veto. Eu lembro naquele dia, e eu não tenho vergonha de falar, eu chorei, de tristeza de saber que, infelizmente, nós temos política suja no nosso meio. Mas quando eu entrei na política, eu me coloquei à disposição para fazer diferente e não ser mais uma. Eu não me calei, eu fui para aquela tribuna, eu gritei, eu falei, eu defendi, trouxe emoção, porque eu olhei nos olhos daquelas meninas que trouxeram relatos verídicos de meninas que usavam miolo de pão para conter o frio, usavam papelão. E esta proposição foi baseada em cima de uma indicação de uma vereadora mirim, da Letícia Campana de Góes, que trouxe, que conversava com as suas colegas num colégio aqui em Balneário Camboriú. Então nós ouvimos a necessidade, trouxemos, e infelizmente de uma forma insensível, a questão política de alguns falou mais alto. Mas nós não nos calamos, trouxemos essa briga, abraçamos essa briga de forma propositiva, para que nós pudéssemos ter em Balneário Camboriú uma política pública efetiva, humanizada, que é o que nós queríamos, que era simplesmente levar para as escolas ciclos de conversa com os funcionários da saúde, para falar sobre gravidez precoce, como combater isso, para falar sobre as mudanças no corpo, sobre as questões emocionais e autorizar, em um artigo deixava bem claro, não era para comprar, autorizar o município a ter uma parceria com instituições, com associações, para receber os absorventes e ter nas escolas. Eles compreenderam que isso ia mexer no impacto financeiro, enfim, dos cofres da prefeitura. Mas nem tudo está perdido, né? Eram as promessas que teria o projeto, estamos até hoje aguardando. Mas em surgiu um programa da Secretaria da Inclusão Social e que não é um programa humanizado. Eu sei que eu vou receber crítica por isso, mas não é, porque desde o momento que você tem que pegar um celular, colocar no QR Code para receber informação, gente, isso não é humanizado. Humanizado é isso, ó, olhar olho no olho, é sentir a emoção, é ouvir naquele momento. E nós propomos aquilo, infelizmente veio um veto do prefeito e nós perdemos de ser referência, porque na época nós estávamos lutando, coisa que outros municípios não estavam ainda. O nosso projeto foi para outros estados. Então, assim, agradeço inclusive a Sabrina por ter feito essa conversa com a gente lá no início, tantas outras mulheres, mas foi algo que nós propomos. Mas não cansamos, fizemos a indicação para que tivesse uma lei municipal sobre isso, porque ainda não existe uma lei municipal, né? Existe um programa, e programas a gente sabe, eles podem ser ajustados, mas nem tudo está perdido. Ano que vem está aí, quem sabe tenhamos uma lei em Balneário Camboriú que atenda realmente a questão da prevenção, aos cuidados com a saúde da mulher. Mas nós propomos, inclusive, uma indicação para criar a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, que vai agir em programas de proteção e os cuidados com a saúde da mulher. Nós apresentamos essa indicação, inclusive agora na próxima semana, isso já faz algum tempo, mas nessa semana agora que inicia a Semana da Mulher, na próxima semana nós vamos falar muito sobre isso, de que é importante unir todas as políticas públicas que existem no município de Balneário Camboriú para falar do bem mais precioso, que é a saúde. Então, é algo que nós estamos propondo já. Mas tem outra pergunta que ela fez, que eu vou ter que ler aqui, porque é um pedido de informação, que você falou sobre isso. Tá? Nós fizemos um pedido de informação em 2021. Alguém da minha equipe pergunta se esse pedido foi respondido, por favor? Não foi.
Hã? Não foi. Acho que não. Fizemos um pedido. Existe algum projeto na área da educação similar que seja voltado à não evasão escolar da população atendida como incongruência de gênero ou transgênero da cidade? Em caso positivo, onde e como funciona? Outra pergunta. Os conhecidos nomes sociais são aceitos nas escolas públicas e privadas de Balneário Camboriú? Já digo por que eu fiz esse pedido de informação. Como é realizado o acolhimento deste público nas escolas municipais pelo corpo de gestão das escolas? Outra situação, existe algum projeto ou iniciativa que vise o acolhimento dessa clientela, que foi no caso que nos apresentaram ali, no âmbito profissional e social da população trans, com visitas ao acesso ao mercado de trabalho? Nós fizemos esse pedido de informação, baseado inclusive em algumas visitas que nós recebemos no gabinete, onde solicitaram uma visibilidade para esta pauta, para esta área, que estavam sentindo uma certa carência no município. E nós resolvemos fazer esse pedido de informação para que tivéssemos as respostas e aí sim pudéssemos construir indicação ou enfim, algum projeto de lei, até para que nós possamos ter essas informações voltadas para as pessoas que nos procuraram ali no gabinete. Então nós fizemos, essa foi uma ação do mandato, só que eu preciso ter as respostas para que a gente possa realmente propor aí uma indicação, porque não adianta a gente ir lá propor indicação, sendo que a gente não tem as informações. Mas mediante, né, a falta de respostas, enfim, ou às vezes que muitas vezes vem de forma vazia, aí a gente precisa ir de uma outra forma, mas nós fizemos ali. Não sei se era isso. Sim, sim. Eu só gostaria. Só deixa eu comentar essa rodada. Claro. Daí a gente vai abrir de novo. A Luísa, está escrito, depois a Cícera, pode ser? Teve resposta. Teve resposta. Teve? Pode nos passar, vereadora? É isso? Tá com moral, hein, Grande. Ju? Tá com moral. Dá para fazer um resumo? Posso mandar para vocês no grupo? Pode, Vocês, por favor. Manda para nós que a gente compartilha. Não consigo nem ler. Bom, eu anotei aqui ainda da primeira fala da vereadora no primeiro bloco, e me lembrou... Só um pouquinho, aí o Gilson falou, Juliana, eu pedi para ele a resposta, né, para entrar no sistema agora, ele falou, mediante essa resposta, nós começamos a construção daquele projeto, depois você passa para eles, depois a partir daí é mais... A vereadora falou aqui da correlação de qualidade de saúde com qualidade de vida, né? É meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E ainda mais quando a gente tem a falta de políticas públicas, como acontece aqui no nosso município por várias razões. E isso me lembrou também a importância de a gente discutir as políticas de esporte, né? Como algo que também tem a ver com a qualidade de vida da nossa população. Exato. Não só o esporte de alto rendimento, mas também o esporte básico para os nossos juventude, esporte para a nossa população idosa. Isso é um comentário que eu queria fazer, porque parece que uma coisa não tem a ver com a outra e tem tudo a ver, né? E isso traz um conceito que a gente está procurando trabalhar, que é o de saúde integral. A gente utiliza há muito tempo o conceito de educação integral, né, que vai muito além da jornada de trabalho, da jornada escolar, né? Não é só estender a jornada escolar, é trabalhar o jovem, a criança, o adolescente na perspectiva da sua integralidade. Na saúde não é diferente, né? O ser humano também tem que ser trabalhado na sua integralidade. Isso vai desde o esporte até a saúde mental, né? Então, a gente trabalhar esse conceito de saúde integral é algo que a gente quer martelar bastante, vamos dizer assim. E dentro disso também, quando a gente fala, e todos aqui sabem que a nossa carro-chefe de política pública é o CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, é a educação integral, também a saúde está inserida dentro desse processo. Desde o modelo original do Brizola, da Ribeiro, né, o CIEP já era um grande posto de saúde para atendimento da comunidade. E aqui em Balneário também isso foi adotado, né, na década de 90, por exemplo, na questão da saúde bucal, né, que era a escola era o ponto de partida dos programas de saúde bucal, da prevenção e ensino, principalmente para as nossas crianças, nessa área. E dentro dessa questão, que eu também quero retomar aqui e complementar alguns pontos, da importância da saúde básica, que foi o que eu mais falei, dos agentes comunitários de saúde, do Programa Estratégico de Saúde da Família, para trabalhar dois pontos que a nossa cidade ainda falha, né? Quando a gente fala do agente comunitário indo na casa das pessoas, a gente também está falando que isso, para alguns, pode ser, lá vai a agente comunitário ver se eu estou bem, né, auferir uma pressão, mas para a população acamada, né, para a população, a pessoa com deficiência, né, e isso está talvez como muito mais importante ainda,
né? Então é atender um público que às vezes passa invisível ou vulnerável quando a gente fala também de ampliar o programa Estratégia de Saúde da Família. Inclusive, como é maldito pelo governo, quando justifica o porquê que a cobertura não amplia, porque nossa cidade é verticalizada no centro, vírgula, pega lá. Né? Tipo, quem conhece Balneário Camboriú sabe que de metade entre a Brasil e a Terceira para cá, não é nada vertical, mesmo no centro. Né? Mas a população tem uma melhor condição de renda. Relativo também, porque muitas pessoas ali vivem de aluguel, né? São pessoas de idade que vivem de um salário, de 2 salários, e não tem plano de saúde, nada disso. Dependem sim do SUS. O SUS é para todos, não é só para a população dos bairros. Né? Então, tipo, volta a dizer, a ampliação da cobertura de estratégia de saúde da família também vai ao encontro disso. Outra coisa que a gente bate bastante, né, a vereadora lembrou muito bem a questão da demanda do CAPSI, que é o infanto juvenil, né, que é uma demanda que já foi colocada como uma prioridade absoluta da Conferência Municipal de Saúde e de Saúde Mental aqui no nosso município. E tomara agora, né, que com a alocação do imóvel isso realmente saia do papel, mas também e uma coisa que eu coloco bastante, que a gente precisa fazer uma formação continuada dos nossos agentes comunitários de saúde para também ter essa interface com a questão de saúde mental, né? Porque muitas vezes a pessoa com depressão ou com algum tipo de transtorno de ansiedade ou coisa do tipo, né, ela não sabe nem que está doente, né? Então, tipo, a visita do agente comunitário de saúde pode ser o primeiro passo para a gente salvar essa pessoa enquanto ainda é tempo, porque e daí o resultado final disso é a dependência química, lá no final o alcoolismo, a drogadição, o morador de rua, que daí ninguém sabe como resolver, porque não resolveram quando ainda havia tempo, né? Quando ainda tinha perspectiva. Quando o cara já está na pedra, falando bom português, daí é difícil mesmo. Mas eu posso falar uma coisa para ti? Tem uma solução, é estar dentro de uma sala de aula. Exatamente. É estar dentro de uma sala de aula. E daí vem quantos psicólogos tem na nossa rede de educação? Né? E daí, existe uma lei federal, 5, 6 milhões. Psicólogo, assistente social. Saiu agora de novo o governo divulgando a manutenção das vigilantes. Claro que tem que ter vigilante depois de tudo que a gente viu ano passado. Mas quanto que é gasto de vigilante e quanto que é gasto de psicólogo na rede municipal de ensino? E como alguém falou, o que adianta, beleza, fazer uma fortaleza dentro da escola, mas ali da esquina para fora a criança, o adolescente está vulnerável. Se daqui a pouco vem um maluco desse com machadinha, né, em vez de entrar na escola, ele vai entrar numa van escolar. Né? Então, tipo, a gente só vai conseguir ter o máximo de segurança possível quando a gente também atingir a prevenção desses problemas. Outra coisa, e uma coisa também importante, a política pública anterior tinha o Estratégia de Saúde da Família, e para cada equipe tinha o núcleo do programa Estratégia de Saúde da Família, que era o NASF. Hoje, esse NASF virou EMULT, que é equipes multidisciplinares. Balneário Camboriú não tem. Vai ao encontro do que a vereadora bem colocou, de que o governo federal está alheio a várias políticas, o governo municipal está alheio a várias políticas públicas do próprio governo federal. Indo além aqui, foi falado do hospital, e uma coisa que para nós é uma forma de a gente captar recursos, principalmente da União, para além, porque hoje é Estado e município, e os repasses da União, a tabela do SUS infelizmente está defasada há mais de 15 anos, isso é um grande problema estrutural da saúde pública, é a questão de a gente transformar o nosso hospital numa fundação de direito público. É uma forma de a gente conseguir arrecadar recursos que hoje não vem. Por exemplo, hoje a UDESC é uma fundação de direito público. Ela pode ter condições de arrecadar, captar recursos que hoje o nosso hospital não tem, porque ele não tem personalidade própria. Então, e virar a página da bagunça que a gente tem que fazer processo seletivo de ACT todo ano, e ter a descontinuidade dos serviços públicos e coisas do tipo. Saúde da mulher me lembra, falando de hospital, a questão da violência obstétrica. Todos nós aqui já ouvimos falar casos assombrosos de violência obstétrica. Eu sinceramente não sei o que acontece lá dentro. Parte da linha que talvez o que o Patrick colocou aqui, 28 falou, né? Empresas, não quero partir do pressuposto que o servidor que está lá quer fazer algo errado, mas algo está falhando nesse processo quando a gente vê mais de vários relatos de violência obstétrica. Isso também
pressupõe que a gente tem que melhorar o pré-natal e conectar o pré-natal com o atendimento obstetrício do hospital, que hoje é separado. E inclusive, esse relato de companheiros nossos, o sistema não se comunica. É um absurdo. Tipo, tu acompanha, sei lá, mulheres me ajudam, pré-natal há 6, 7 meses, e daí tu vai parar na hora da luz e os caras não se comunicam. Né? Tipo, o resultado, o cara que vai fazer o teu parto não tem a mínima noção do que foi feito no pré-natal. Então, tipo, isso é óbvio que vai dar errado. Né? E para terminar, eu só queria agradecer, mesmo que alguns não estão aqui, a nossos companheiros que ajudaram a gente a elaborar propostas nessa área da saúde. A Elisete, que é psicóloga, técnica de enfermagem, já foi nosso candidato a vereadora. O Dr. Felipe, né, que é médico do nosso município, foi coordenador regional do Mais Médicos no passado. O Dr. Valdemar, que é médico também. O Lucas Cristiano, que é estudante de psicologia. A Luísa, que vai falar agora, que é estudante de psicologia. Dr. Wellington, ali em cima, é advogado, está chegando agora, está convidado já a contribuir, porque atua na área do direito da saúde. Né? Então, são pessoas aí, todos vocês aí que, como eu bem mencionei, podem nos ajudar com isso. Então, a Luísa, por favor. Só uma situação que eu acabei não falando. Tem uma situação também que é relevante, que nós precisamos trazer. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública sobre o público PCD. Nós falamos muito sobre isso. E uma das sugestões, né, futuras que nós temos aqui para apresentar também para o Balneário Camboriú, através de indicação ou de outras ações que nós precisamos, mas é algo relevante, é para que nós possamos tornar o serviço de saúde mais acessível e inclusivo para as pessoas com deficiência. E Balneário Camboriú precisa o quê? Capacitar esses agentes de saúde para que eles possam também tornar o atendimento ainda melhor para atender esse público. Hoje, nós dependemos muito do terceiro setor, da AMA, do Amor para Dar, da PAI, de tantos outros que atendem as crianças, o público, enfim, de uma forma geral. E que se nós formos olhar, se não fossem eles, olha a carência que nós teríamos em Balneário Camboriú. E quando tu fala na questão de saúde mental, vem ao encontro justamente disso, da principal carência, que é a desestimulação, não se sentir valorizado, não se sentir inserido na sociedade. E eu lembro da tua fala naquele dia de como é importante nós trazermos um olhar sensível para isso. Porque só quem está passando por uma situação como essa, às vezes de dificuldade de acesso, sabe a necessidade. Então nós, enquanto presidente da comissão do direito da pessoa com deficiência aqui na Câmara, nós estamos propondo isso também, inclusive na própria audiência nós trouxemos esse assunto, de como é importante a saúde pública do município também estar preparada para atender essa grande demanda que nós temos aqui, até para que nós possamos trazer ainda mais valorização e inserir esse público no mercado de trabalho, nos atendimentos, para que eles possam se sentir confortáveis, não é na hora de procurar uma ajuda. Que, como eu falei lá no início, quem vai para um posto de saúde não vai para passear, vai por pura necessidade. Quem vai numa farmácia municipal vai por pura necessidade. Quem vai para o hospital vai por extrema necessidade. Então é preciso um olhar muito mais sensível e amplo de forma coletiva aqui para a nossa cidade, para olhar para todas as áreas que muitas vezes acabam deixando de lado, e como o Alan falou antes, mas às vezes não são tão, pautas que não são visíveis. A gente está falando de saúde. Saúde. Se nós não tivermos saúde, esquece. A gente não consegue prosseguir. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de cuidar da nossa própria saúde para cuidar dos outros. E aí como que tu vai cuidar do outro se tu não tiver saúde? Então eu trago essa mensagem, acho que está encerrando, né? Eu vou abrir mais aqui um pouco. Então tá vendo, senão já ia... tem um monte. Porque eu achei que tu ia terminar para fazer minhas considerações. Tem uns 5 ainda escritos. Então tá bom. Mas eu lembrei de Não vou esquecer das perguntas. de uma anotação aqui que a partir da fala da vereadora também me lembrei sobre o veto, né? Como é um absurdo um prefeito municipal vetar um projeto vinculado à saúde pública. Né? Isso não tem cabimento e o pior, isso aconteceu mais de uma vez.
o prefeito vetou um projeto de lei que distribuía medicamentos. Então, e ainda o secretário de saúde quer ser pré-candidato a prefeito. Isso precisa ser dito aqui, né? Então, vetou o nosso projeto que pegava crianças de 6 meses a 1 ano e meio para ver se ela tem o autismo. Era só um testezinho. Sim. Aquele nosso projeto, Sim. que já tem uma lei que é de acima, de 1 ano e meio acima, e tem agora um novo teste que se faz de 1 ano e meio abaixo. Nós fizemos a lei executada. E a gente usa muito hoje na educação, né, que Balneário Camboriú, pela potência que é, pela arrecadação que tem, não pode se contentar com nota 6,5, 7, né? Vou passar de ano, tá bom. Minha mãe sempre dizia, né, tipo, só estuda, então tem que tirar 8, 9, 10. E daí, tipo, ela sempre dizia também, né? Porque quando a gente ia fazer uma coisa errada, a gente dizia, mas todo mundo faz. Tu falou uma frase parecida agora, mas tu não é todo mundo. Ela dizia, né? Então, Balneário não é todo mundo. Né? Balneário tem que se exigir mais. Pessoal, a Luísa, depois a Cissa, depois o Fábio, depois a Rafa e depois o Jackson. E daí... De novo? Tá bom. Tu não começa a perguntar coisa, eu vou começar a falar nos planos aqui. Luísa. É pertinente. Eu me empolgo, vou falando. Boa noite. A gente da JS-PDT, a gente elaborou um documento para falar sobre saúde mental. A saúde mental, ela é uma das nossas bandeiras, né? Então, a gente fala bastante sobre isso. A Isadora, bem como trouxe ali, a gente tem feito algum trabalho lá na Vila Fortaleza, mas já desde o ano passado a gente vem trazendo esse assunto nas nossas reuniões. Aí eu preparei um documento que eu vou ler, porque eu escrevi. A JS-PDT de Balneário Camboriú tem como uma de suas bandeiras a luta pela saúde mental. Acreditamos que um governo que não investe em saúde mental é um governo que não investe em longo prazo para nada. Afinal, vivemos em uma pandemia de depressão, ansiedade, síndrome de burnout, entre outros transtornos psicopatológicos, que muitas vezes ocasionam surtos, crises e até mesmo a morte. Mas não apenas isso. Muitas de nossas crianças e adolescentes não estão conseguindo alcançar seu potencial, pois muitos estão estigmatizados por um diagnóstico, quando têm acesso a um, já que é muito difícil conseguir assistência nas escolas e nos postos de saúde. Para além, também observamos que é alarmante o número de crimes passionais ocorrendo, sobretudo os feminicídios, a violência contra a mulher, a criança e ao idoso. A violência no trânsito e como ele vem se tornando cada dia mais caótico. A quantidade crescente de pessoas em situações de rua, andarilhos e usuários de droga, entre outras situações que são competência maior das áreas de segurança, assistência social e até mesmo infraestrutura. Também podem ser considerados os sintomas dessa crise de saúde mental que enfrentamos. Dentro das nossas propostas, estamos objetivando o fortalecimento do que já temos no nosso município e no nosso país, que é o RAPS, o SUS e o SUAS. Para tal, apresentamos um conjunto de ideias. Mais um apanhado geral, não é nada muito específico, muito do que já foi comentado aqui hoje, né? A ampliação do ambulatório psicossocial tem como meta zerar a fila de espera para psicoterapias, contratação de mais psicólogos, e que estes profissionais tenham a liberdade de trabalhar dentro de suas abordagens teóricas, sem limitações de número de sessão e horários. Atendimento de psicoterapia online para os pacientes que têm essa disponibilidade, que adiantaria essa questão das filas, né? Cumprimento da Lei 13.935 de 2019, que determina a atuação de psicólogos e assistentes sociais na escola, como também já foi comentado aqui, e não estamos cumprindo. Contratação de mais profissionais para atuar em saúde mental nas redes de extensões primárias, secundárias e terciárias, sendo esses enfermeiros, técnicos de enfermagens, neurologistas, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Abertura de um NASF, agora nomeado como EMULT, também já comentado pelo Alan e pela Juliana Pavan, né? O município ele não tem trazido os programas federais para cá. Infelizmente é uma perda que temos, né?
que irá atuar junto com a atenção primária, oferecendo não só auxílio às equipes, como também realizando visitas domiciliares e trazendo mais fluidez para a atenção básica. Ampliação do CAPS, da construção do CAPS-I. A gente disse que o CIEP é hoje, não amanhã, o CAPS-I é para ontem, né? Já era para estar aqui. E o projeto para um CAPS-3, também é uma possibilidade futura para o município. E vagas de estágios específicos para estudantes da área da saúde. Hoje a nossa juventude não propôs nada que já não existe, pois não estamos interessados em inventar a roda e sim que tenhamos nossos direitos atendidos. No entanto, é visível que essa ainda não é uma demanda muito comentada, não apenas aqui, como no mundo inteiro. E sendo assim, considero que a JS-PDT de Balneário Camboriú é revolucionária por trazer essa conversa para 2 pré-candidatos a prefeito e prefeitas de nossa cidade. Obrigado. Luísa, quero parabenizar a JPSDB. PDT, desculpa. JS-PDT. Eu olhei para a Raíssa e lembrei disso. Quero parabenizar a JPDT, né, pelo comprometimento e pela preocupação. Quando eu falei de outro partido, mas é isso, os jovens eles estão cada vez mais politizados, independente de partidos. Eu quando conversei com jovens há pouco tempo atrás, lá no bairro das Nações, e tinham jovens que nem estão afiliados em partido nenhum, e o maior questionamento que nós recebemos naquela noite, né, Grazi, foi exatamente isso, sobre a questão emocional, sobre como eles conseguem esse suporte, como é importante você ouvir e se colocar à disposição. E quando você leu essa carta, começou a passar um filme na minha cabeça de tantas coisas que a gente fala no nosso mandato, relacionada à questão da juventude, do adolescente, e uma delas é sobre a busca do primeiro emprego, de como os jovens acabam sofrendo por não conseguir estar inserido no mercado de trabalho, de como a geração Z, que é a geração que mais está preocupada com questões financeiras, de tudo imediatista, de querer para ontem, mas não sabe como se portar, como estar inserido no mercado de trabalho para poder ganhar o seu dinheiro, se manter, comprar as coisas que querem. E aí a cobrança começa a acontecer muito forte, é onde traz um impacto na questão da saúde mental. Por que eu estou falando isso? A geração Z, a geração ali que nasceu na década de 90, início de 2000. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala muito sobre isso. As informações, elas estão a vapor, a todo tempo na nossa mão. E as cobranças estão cada vez mais fortes. E o jovem, ele está com esse turbilhão de informação, com tanta coisa que está aí à mercê das redes sociais, e a mente das pessoas estão cada vez mais tumultuadas. Então nós precisamos cuidar, ter realmente políticas públicas efetivas que vão trazer esse suporte emocional. O CAPS-I é um instrumento de extrema importância, uma ferramenta muito importante para trazer impacto positivo na saúde dos jovens e das crianças. É algo que nós lutamos aqui como vereadora, cobrando para que nós pudéssemos ter em Balneário Camboriú. Agora, claro, precisa ser concretizado. Mas mais do que uma estrutura física para receber, são políticas públicas efetivas para trazer esse atendimento. Na questão de orientação para estar inserido no mercado de trabalho, na questão de orientação quando a menina fica mocinha, na questão de orientação sobre como combater a gravidez precoce, na questão de orientação quando se fala sobre violência no âmbito familiar, sobre tantas outras coisas que a gente tem, que não é só aqui, o mundo está vivendo isso. Então a gente precisa ter suporte, dialogar, ter o atendimento humanizado. Então, assim, te parabenizo pelas suas colocações, por essa explanação que tu trouxe ali na carta, e assim como todos os jovens do partido do PDT que estão engajados em propor isso para o povo de Balneário Camboriú. Cara, maneiro. Parabéns. Obrigado. Cissa. Então, para não delongar muito, né? Na verdade, assim, a gente vai debater sobre isso também dia 8, mas o que a gente observa, né, quando há um caso de violência doméstica, por exemplo? Geralmente a mulher é levada para fora do seu lar, né, para que o agressor fique, então, com o seu direito ali garantido. Então, são questões que a gente precisa analisar, qual é o encaminhamento que é dado em casos de violência, como é o tratamento da mulher dentro do sistema de saúde, como é que é o monitoramento, por exemplo, da situação psiquiátrica ou psicológica do agressor, porque ele não é tratado,
Quer dizer, a mulher é reclusa, é tirada, vai para casa das Anas, mas o agressor não tem nenhum tipo de... Ou ele está preso, ou ele está solto e ameaçando ainda. Mas ele também está solto. Exatamente. Então, essa questão é muito importante. A gente precisa debater qual é a nossa rede de apoio também no pós-incidente, né, para que a gente consiga tratar a vítima, mas também tratar o agressor para ir sanando esse tipo de problema e principalmente ter uma rede de saúde preparada para atender sem violência uma mulher que já sofreu o suficiente na mão de um agressor. Cissa, o que tu trouxe agora, a Grazi vai lembrar do assunto que a gente falou hoje no gabinete, não sei se foi com a Márcia ou contigo. Ano passado, nós atendemos uma mulher, uma conhecida minha, sobre uma questão de violência que ela estava sofrendo como companheiro dela já há alguns anos. Ela foi para a casa das Anas, nós acabamos, eu não vou falar muito aqui, porque senão as pessoas vão até lembrar do caso e vão saber quem é a pessoa, e até porque a gente tem que manter uma identidade, né, sem trazer muita informação. Mas depois eu te falo essa situação, tu vai lembrar. Ela estava sofrendo essa violência, e eu lembro que foi num sábado, eu estava indo com meu marido para um show em Brusque. E quando nós estávamos arrumando para ir, a amiga dela entrou em contato comigo, desesperada por uma videochamada. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Ela falou: Juliana, pelo amor de Deus, a polícia tem que ir lá, tudo a procuradora. E eu falei: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Na hora, juro para vocês, eu não sabia o que fazer, porque eu sabia da situação que ela estava passando. Fazia alguns meses que nós estávamos acompanhando, tentando alertar ela, nos encontrando com ela em lugares que não fosse público para que o companheiro dela não nos visse, porque ele estava, né, acompanhando toda essa situação, essa movimentação. Infelizmente, aquele dia, ela sofreu uma violência assim absurda, que vocês não fazem ideia, e ela conseguiu entrar numa videochamada comigo. Eu sofri tanto em ver aquelas imagens que vocês não fazem ideia, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu liguei para a Rede Catarina, eu liguei para a Guarda, eu liguei para todo mundo, e todo mundo já tinha conhecimento. E eu lembro que eu entrei em contato com a Raíssa na hora, eu falei: gente, a gente precisa fazer alguma coisa, esse homem vai, né, fazer alguma coisa. É mais grave. E graças a Deus, no outro dia, ela conseguiu fugir de casa. A gente conseguiu elaborar uma situação que ela conseguisse fugir de dentro de casa. Isso foi na segunda-feira só ela conseguiu. Ela foi para a casa das Anas, ela ficou sumida por um tempo, ela foi para a casa das Anas e depois ela conseguiu ir para um outro lugar. Gente, ela tá até hoje, isso faz 10 meses, acredito, mais ou menos, 11 meses, ela tá até hoje sem uma audiência em fórum, ela tá até hoje sem receber uma assistência. Aí eu pergunto para vocês, o que se passa na cabeça de um ser humano quando tem um caso como esse que não é dada a devida sequência? É culpa do poder público? Não sei. É culpa da justiça? Eu não sei. Nós sabemos que o problema está aí. A gente precisa ter alguma coisa com urgência para poder atender isso. Hoje nós entramos em contato com um filho. Eu estive em Santa Casa das Anas no final do ano passado, não, no meio do ano passado, porque não dá para ficar indo muito lá, que é um lugar, né, que ninguém, enfim. E tu chega lá, tem crianças lá dentro, e as mulheres podem ficar um ano lá dentro da Casa das Anas. Naquele dia que nós fomos visitar, tinha uma mulher se arrumando porque era o último dia dela. Ela estava lendo a Bíblia, né? Aí a gente entrou na casa, no quarto dela, conversando para saber e tal. Eu tinha que levar produto de material pessoal. E eu perguntei para ela: tu vai para onde amanhã? Ela disse: eu não sei. Foi? Sim. Eu falei: como tu não sabe? Ela disse: eu estou rezando para que uma pessoa entre em contato comigo que dê certo para eu poder trabalhar na casa dela a partir de amanhã. Então, assim, a assistência existe de imediato. Eu costumo dizer que Balneário Camboriú tem vários programas que atendem as mulheres. Só que o que a gente precisa é dar continuidade, orientação, tanto para a mulher quanto para o homem. A gente precisa ter um atendimento amplo para essas famílias. A violência está aí, ela está muito presente na sociedade. Alguma coisa precisa ser feita. Uma situação que a gente propôs também, a gente falou numa audiência pública que teve aqui em 2021 sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha, foi trazer um atendimento para ser integrado
tanto da delegacia, que eu lembro que a delegada Inara, quando estava aqui, ainda trouxe essa demanda da importância de ter o atendimento integrado com a delegacia, com a polícia, com o programa Abraço. Existe, mas muitas vezes as informações se fogem. Eu vou dar um exemplo. Na semana do Natal, eu fui chamada, né, para atender uma mulher na Vila Real, acho que foi. Na Vila Real, ela estava na delegacia. O marido dela chegou em casa, enfim, deu uma situação bem complicada. Ela tem autismo, ela não conseguia se expressar direito porque ela estava muito nervosa. Ela foi com uma conhecida nossa lá da Vila Real que acompanhou. Mandaram a menina embora naquele momento porque o atendimento teria que ser no período da tarde. Me ligaram, eu falei, não, tu vai ficar aí, eu tô indo aí. Eu fui lá, conversei com a Ruth, extremamente atenciosa. Conseguimos dar o devido encaminhamento, levamos ela até o programa Abraço na casa da família. Ela quis ir no meu carro, só que com a escolta da polícia, porque era uma situação complicada. E naquele momento ela queria ir comigo, eu nem conhecia ela, mas ela queria ir comigo, mas a polícia acompanhou. Chegamos lá, o pessoal do programa Abraço conhecia ela. Olhou e falou, meu Deus, falaram o nome dela, você é aqui. Aí eu disse, você se conhece? Sim, ela já é atendida no programa Abraço. Eu disse, mas a mulher acabou de sofrer uma violência em casa, né? Ah, pois é, a gente tem que tratar ele. Tem que tratar o agressor. Exatamente. Aquilo ali eu vi de que não tem essa conversa. Então, eu vivenciei esse momento. Eu fiquei sentada lá na casa da família esperando a mulher ser atendida. Ela ficou por 2 horas antes de ser atendida. E depois ela saiu, foi para a casa das Anas, ficou por alguns dias e depois, na sequência, foi para outro estado. Então, assim, ó, não é descartar. A gente não pode descartar o problema está aí. É continuar o atendimento, a orientação. E isso não é uma crítica, uma acusação, mas é algo que a gente precisa levar em consideração, porque está aí, está aumentando e a gente precisa fazer alguma coisa. Muitas das vezes elas têm que voltar para casa porque não tem onde ir. Antes de passar para o professor Fábio, que é o próximo, eu vou fazer um breve comentário. Quando a gente foi gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social aqui em Balneário, a gente levou até conhecimento do prefeito uma proposta de criação de um auxílio moradia emergencial para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu apresentei aqui, foi vetado? Exatamente. Depois disso, a gente aprovou isso na Conferência da Mulher, ainda já faz um tempo. Depois o vereador Patrick apresentou como emenda, foi derrotada, isso na primeira gestão, não foi. E agora? Eu apresentei a emenda para ter o aluguel social para as mulheres vítimas de violência doméstica. Exato. Que seria uma solução, né, para essa questão da dependência econômica da mulher, para ela poder ter essa limitação da casa, que além de ser 20, com criança ainda só 1 ano, isso aí é só para enxugar gelo, né? Essa é a verdade. Porque infelizmente as medidas protetivas superam muito, né, esses números. Professor Fábio? E queria cumprimentar vocês, tá? Alto nível das apresentações. Vamos pegar o fim da fala do Alan, enxugar gelo. A gente precisa ter muito claro, quando se fala em saúde, a gente está falando, no fim da linha, enxugar gelo. Eu apoiei uma tese de doutorado, fala cidade, a secretária de Habitação de Chapecó, ela diz o direito fundamental à moradia, dizendo que se a moradia é decente, é menos pressão na saúde, que as pessoas vivem melhor. É menos pressão na educação, que as crianças podem estudar melhor, e esse é o foco. Vou pegar do outro lado, uma urbanista como Hermínia Maricá, uma fundadora do PT. Ela fala que numa comunidade que a gente tem que se atender a violência é melhor porque todo mundo vive ao mesmo lado. Então eu queria chegar nesse ponto, né? Que o Alan colocou a saúde em sentido amplo, que era a linha que a gente queria. E essa saúde no sentido amplo é uma moradia decente. Agora eu venho para a cidade. Eu vejo muito Balneário Camboriú como Guanabara e Baixada Fluminense. Até o dia que a Baixada Fluminense veio para Guanabara e o resultado todo mundo sabe. Mas está sendo Leblon,
Nós estamos numa região metropolitana. E aí eu queria fazer uma pergunta prospectiva para vocês. Consórcio de municípios. Como vocês veem isso para a construção de moradia, os municípios? Porque senão, Balneário Camboriú tem muito mais arrecadação, tem muita gente, vai virar um grande hospital. Né? Então precisa fixar as pessoas nos municípios. Aí eu me pergunta na retórica, é via SOANF? Os municípios podem independentemente formar consórcios e buscar recursos federais? É uma pergunta. Né? Então era isso que eu queria saber, uma pergunta prospectiva. E outra coisa também, eu acho que cabe ser trabalhista. Então, trabalhismo. As pessoas viverem do trabalho. Encarceramento é só uma escola de bandido. Então, mandar uma pessoa para uma prisão é formar mais um bandido. Ele vai perder a empregabilidade dele, ele vai perder a oportunidade de um trabalho decente. Então, eu gostaria de colocar essa colocação. Obrigado, professor. Para a gente avançar aqui, eu vou passar para a Rafa, depois a gente... Fábio. E depois a gente vai responder em bloco por causa do tempo. Rafa. Aqui o Jack. Depois o Jack. Não, então eu queria voltar naquilo que a vereadora e pré-candidata Juliana falou antes, a respeito do público PCD e o acesso à saúde. Isso já é garantido via Constituição Federal, né? O acesso à saúde a todos. Mas aí veio a LBI, que é a Lei 13.146, de 2015. Estabelece que os serviços de saúde devem ser acessíveis às pessoas com deficiência, o que inclui a disponibilidade de equipamentos e materiais adequados, profissionais capacitados e treinados para atender às necessidades das pessoas com deficiência e instalações físicas acessíveis que permitam a locomoção e a utilização dos serviços de saúde de forma independente e segura. Aí eu quero trazer para vocês uma questão. Eu, enquanto mulher com deficiência, enquanto pessoa com deficiência, já é praticamente negado o meu direito ao acesso à saúde quando eu tenho que me locomover de casa até o posto de saúde, que a acessibilidade no meu bairro, alguns sabem que é o bairro das Nações onde eu moro, a acessibilidade é horrível. Aí eu tenho que me deslocar de cadeira de rodas até o posto do Ariribá às 6 horas da manhã para pedir consulta para um médico. Eu sei que pela lei federal eu tenho direito à consulta domiciliar por ser uma pessoa com deficiência, mas ir marcar a consulta eu tenho que ir até o posto, né? Então eu tenho que até, né, acordar cedo e às 6 horas da manhã de cadeira de rodas lá. É negado o meu direito ao acesso à saúde quando em alguns lugares que eu já fui postos de saúde, a minha cadeira mal entrava no consultório porque a porta era pequena. A minha cadeira chegou a raspar na porta. É negado o meu direito à saúde quando, por exemplo, eu não sou, mas uma pessoa com deficiência surda, ela tem intérprete de Libras disponível pelo município para ir até o hospital com ela ou o posto de saúde com ela? Não tem. Eu já conversei com o vereador Patrick, não tem. Então, assim, é muito, como eu já tinha falado aqui na audiência, a Balneário precisa ter um olhar mais humanizado para a pessoa com deficiência, né? Porque, querendo ou não, vocês que são pessoas com deficiência hoje, podem vir a ser pessoas com deficiência amanhã, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Então a gente precisa ter esse olhar mais humanizado da sociedade e também de quem for governar a cidade, dos vereadores, do prefeito, né? Prefeito, enfim. Obrigado, Rafa. Obrigada, Rafa. Não, Jackson, daí eu acho que a gente... Vocês falaram, depois vem assim, agora é uma crítica. Vocês falaram muito de saúde preventiva. Só que vocês esqueceram da maior vítima de fake news, as vacinações. Ninguém falou em vacinação aqui até agora. Está voltando a ter doenças como sarampo, poliomielite, que eu sou uma vítima da poliomielite, eu tenho até minha mão torta, porque naquela época, quando eu nasci, não tinha vacina, e foi esquecido da vacina. Só isso.
Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Jacques. A baixa adesão da vacinação... É por causa das fake news, a gente sabe disso. É por causa de um maluco, né? Em função da baixa adesão, né, da vacinação, do sarampo... Mas faz parte da saúde preventiva, gente. Eu acho que a Câmara de Vereadores